Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós tivemos nesse período agora, como já falamos, vários projetos polêmicos e certamente esse do tribunal que volta hoje também é polêmico. Como eu falei no início aqui, nós temos um entendimento que a inflação pode ser corrigida do último período, mas é preciso também que se averigue se o projeto que está tramitando aqui, deputado Mero, se ele fala da inflação de 2020 e 2021 ou se ele fala da inflação 19, 20 e 21. Porque se ele falar da inflação 19, 20 e 21, nós teremos um reajuste superior a esse que foi, inclusive, o entendimento da mesa. E aí as coisas ficam mais complicadas. Eu falo isso porque ontem nós tivemos na CCJ uma situação que poderia ter sido resolvida se fizéssemos um substitutivo geral, falei isso ao líder do governo, o presidente da Assembleia também, aliás, o presidente da CCJ, se num substitutivo, deputado Galo, nós colocássemos que era devido à inflação desse período de 20 e 21. Ou seja, paga-se a inflação, 13%, e as coisas caminham, até porque nós defendemos que seja paga a inflação para todos os trabalhadores, que também os trabalhadores judiciários têm esse direito. É claro que nós não vamos nos pautar pelo G7, porque o G7 tem tido posições absurdamente contrárias à maioria dos trabalhadores no Estado do Paraná, e principalmente, aliás, lembre-se, deputado Requião, que quando o governador Requião instituiu o salário mínimo regional, o G7 foi totalmente contrário, dizendo que iam quebrar o Estado do Paraná. Mas foi contrário também aos reajustes dos servidores públicos. É muito favorável à isenção fiscal, à renúncia fiscal de 17 bilhões, mas é contrário a qualquer benefício que vise os trabalhadores, inclusive as universidades. Então, nós não vamos nos pautar pelo G7. O grupo das 7 federações, confederações, associações comerciais e cooperativas tem a sua lógica, e a sua lógica é o lucro. E não é por isso que nós iremos votar. Nós entendemos que era possível ter chegado a um entendimento ontem, desde que, primeiro, quando recebêssemos esse projeto aqui, o recebêssemos em condições de analisá-lo, coisa que não aconteceu. Não é possível um projeto levar 6 meses para ser feito e nós temos que analisá-lo em uma semana com aquilo que é a nossa obrigação, que é fazer a fiscalização, inclusive. Então fica só esta preocupação, porque, como nós falamos com o presidente, é preciso fazer um grande esforço para que o Tribunal de Justiça tenha o reajuste das custas conforme determina a inflação do período. Qual período? Tem que estar explícito isso. Qual período? E segundo, para que isso aconteça, o presidente já sinalizou nesse sentido também, é preciso suspender a sessão, é preciso fazer a reunião das comissões, tanto da Comissão de Finanças quanto da Comissão da CCJ, é preciso fazer 4 sessões extraordinárias, nós só temos mais 2, porque temos 2 hoje, só teríamos mais 2 no mês, são 8 por mês, então essas 2 de hoje têm que ser reconvocadas. Isso significa, assim, há um enorme esforço para atender o Tribunal de Justiça, enorme esforço, para que as custas judiciais tenham a correção da inflação. Se este esforço também fosse feito para que nós atendêssemos a educação, a saúde, polícia, segurança pública, certamente nós teríamos um outro Estado. Então fica aqui, senhor presidente, uma referência. Eu ontem, quando nós recebemos a informação dada pelo presidente da CCJ, presidente Nelson Justo, que havia sido solicitado regime de urgência ao projeto que tramitava aqui, eu até lembrei que isso era absolutamente impossível. Até fiz uma comparação, deputado Traiano, que Vossa Excelência tem o nome de um imperador romano do ano 68, depois de Cristo. Eu ainda comentei, o imperador romano do ano 68, depois de Cristo, já não está mais entre nós. Então não vai ser o deputado Demar Traiano, presidente dessa casa, que poderá, por conta própria, talvez o Tribunal de Justiça tenha entendido assim, por conta própria, pedir e deliberar regime de urgência.
Eu acho que esse foi um ano, talvez, dos mais difíceis que nós passamos aqui. Não pelas votações, mas pela confusão que muitas vezes se estabeleceu, principalmente a partir do Palácio. Com projetos vindo em cima da hora, com projetos mal escritos, com projetos feitos com erros de redação, com projetos sem anexo, com projetos que não é possível analisar, que a assessoria do governo, a assessoria da oposição, tem se desdobrado para tentar dar resultados, mas que não consegue. Ontem nós recebemos, senhores deputados e senhoras deputadas, na CCJ, os pareceres das emendas. E aqui eu entendo, senhor presidente, o enorme esforço que fazem as nossas assessorias. Doutora Renata e a doutora Isabel, que são assessoras tanto da oposição quanto da liderança do governo, têm um enorme esforço. Mas é impossível você passar a ser quase que pitoniza, começar a adivinhar as coisas. Está lá, deputados, mas não tem o nome. Emendas, mas não tem quantas. Nós votamos, deputado Nelson Justo, os substitutivos e os processos que foram lá, depois que nós votamos, foram colocados, as emendas foram colocadas no sistema. Claro que nós temos uma relação aqui de entendimento com as coisas da política, mas existem coisas que são legais. E como já foi dito aqui, existem coisas que vêm para cá, que não vêm anexo, depois não podem ser colocados em prática, são aprovados porque o Palácio não... Então, ou o Palácio no ano que vem contrata uma assessoria eficiente para mandar as coisas para cá, já que tem trocentos mil comissionados, ou nós vamos ter cada vez mais dificuldades como essa. Eu acho que o que a Assembleia Legislativa está fazendo hoje, deputado Homero, Vossa Excelência que pediu vistas no voto em separado que eu apresentei ontem, nós estamos fazendo um esforço enorme para que o Tribunal de Justiça tenha um conforto no que diz respeito à reposição da inflação. Eu espero que haja no Tribunal de Justiça também esse esforço para que nós possamos rever de fato as tabelas com aquilo que a sociedade paranaense precisa. Não é o G7. O G7 não nos interessa. O G7 está lá cuidando da sua vida, o agronegócio, a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, a Federação da Agricultura, a Federação do Transporte, a Associação Comercial, a Federação das Associações Comerciais, as cooperativas, estão cuidando da sua vida, que é, como eu falei, o objetivo lucro. Se o nosso objetivo é atender a população, deputado Galo, nós temos que, ano que vem, pedir, porque não podemos fazer de outra forma, solicitar ao tribunal que faça um amplo debate, inclusive com essa casa. Minha mãe dizia que quem não se dá o respeito não é respeitado. Eu votei contra todos os projetos que vieram nesses 19 anos, que vieram para essa casa em afogadilho. Todos. Inclusive alguns que nos custaram, do ponto de vista político, bastante. Como foram projetos que criavam 183 cargos do Ministério Público, chegados uma semana antes. Foram aprovados porque há um entendimento. Mas eu pergunto aos senhores, esse entendimento, e que não deve existir com os outros poderes, existe? Não, não deve existir. Nós temos que ser tratados conforme determina a lei, mas nós temos que tratá-los também conforme determina a lei. E aqui fica também, senhor presidente, senhores deputados, um agradecimento às nossas assessorias, que se desdobraram nesse ano, para poder cumprir com esse tipo de situação que muitas vezes foram criados à nossa revelia, a revelia da nossa vontade. Espero que, a partir de 13 de fevereiro, nós possamos ter novamente as pessoas frequentando a Assembleia Legislativa. Afinal, jogos de futebol tem 50 mil pessoas. 50 mil pessoas jogos de futebol. O carnaval está aí. Ainda que o deputado Homero fique muito chateado, deputado Homero, mas a partir do dia 22 o senhor estará contemplado que as universidades voltarão presencialmente com todos os alunos. O senhor já está convidado, inclusive, a frequentar o centro acadêmico, né, para a gente fazer um grande debate, talvez lá na UEL e na UEM, porque eu acho que é legítimo. O senhor ontem se colocou muito claro, eu sou um deputado de direita. Eu acho muito legal quando as pessoas se colocam nessa posição. Agora, eu sou do meio de campo, da direita, da esquerda, do centro, de todas as posições. Eu não quero votar contra o tribunal, mas eu também não quero votar contra a população. Eu quero ficar de bem com os dois. Pô, mas então renuncia o mandato. Não tem jeito. Ficar em cima do muro é a pior situação possível. Então fica aqui o agradecimento a todos os que não ficaram em cima do muro. E fica um agradecimento maior ainda, senhor presidente, aos servidores públicos dessa casa.
que, por vezes, abriram mão do seu conforto, da sua casa, Deputado Tadeu, para concluir. para virem para cá, mesmo durante o risco da pandemia. As meninas que nos atenderam aqui, muitas vezes eram só nós, e os funcionários estavam aqui. Então, ano que vem não se justifica que a gente não volte em fevereiro. Ou então fecha tudo. E os servidores que estão do lado de fora aqui, que desta vez não puderam entrar, e aqueles que estão aqui, os nossos companheiros que estão aqui da UPES, nossos companheiros também da PP, eu tenho, rapidamente, senhor presidente, 2 ou 3 palavras para lhes dizer, e que é de uma poesia que eu particularmente gosto muito, senhores deputados, que é do Mário Benedetti, um poeta uruguaio que teve uma militância muito intensa, e que ele diz: "No te rindas, não se renda, vai amanhecer, vai curar, não se renda, minha vida, dorme esperando outro dia, que o sol nascerá, não desista, amor, resista à dor, eu te quero demais, eu vou plantar uma flor em sua fenda, eu tratarei de curar toda essa dor, tenha fé, coração." Conclui, senhor presidente. Pois não, deputado. Retoma o som aí para o orador. Esperança e coragem, eu te quero demais. Vai amanhecer, vai curar. Servidores públicos, não desistam. Os governos passam, os deputados passam, o serviço público permanece. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.